Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver como é que a gente resolve um exercício que está relacionado com a associação de resistores em série e em paralelo. Tem um vídeo que explica em maiores detalhes como é que funciona a questão da associação em série e em paralelo, mas um resumo básico é que quando eu tenho resistores que estão em série, como por exemplo aqui, em que eu tenho R1 e R2, a gente pode ver que o fluxo elétrico entre eles é o mesmo, ou seja, tem uma mesma corrente fluindo. Nesse caso, a resistência equivalente, resistência total ali, resistência equivalente, ela vai ser igual a R1 mais R2. Isso é o caso de quando está em série. Agora, quando a gente tem em paralelo, a gente vai ter R1 num ramo e R2 em outro ramo. Nesse caso, o fluxo elétrico se divide entre os ramos, passando uma parte da corrente por R1 e outra parte vai se dividir e derivar para R2. Nesse caso, a gente pode calcular a resistência equivalente como sendo a multiplicação de R1 por R2, ou seja, o produto, dividido pela soma de R1 mais R2. Outra forma que a gente pode considerar é que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então isso aqui vai servir como uma colinha para a gente. Agora, qual que é o exercício que a gente vai resolver? Exercício. A gente vai resolver um circuito em que eu tenho uma fonte de tensão. Essa fonte vai ser de 5 volts. Eu vou ter um resistor R1. Vou ter um primeiro ramo com um resistor R2. Um segundo ramo com um resistor R3 e um quarto ramo com um resistor R4 e R5. O que eu quero conhecer desse circuito, então, a questão é encontrar a resistência total e ainda a corrente total. A corrente total e a resistência total. Sendo que a corrente total vai ser a que vai estar circulando aqui. Pois muito bem. Então, como é que a gente pode resolver esse circuito? Usando essas associações de resistência em série e em paralelo. A gente vai ter que ir simplificando e compactando esse circuito. Para fazer isso, a gente pode ir associando os elementos, começando com R4 e R5, que podem ser considerados como uma resistência equivalente para aquele ramo. Para fazer isso, a gente vai redesenhar o circuito, mantendo a nossa fonte de tensão, mantendo R1, mantendo R2, mantendo R3,
mas redesenhando no lugar de R4 e R5, um R auxiliar, ou melhor, um R4-5. Então, uma resistência equivalente entre o resistor R4 e R5. Muito importante aqui nesse exercício 1, a gente colocar o valor de todos os elementos. Então, o primeiro resistor vai ter o valor de 1 ohm, o segundo resistor vai ter o valor de 2 ohms, o terceiro resistor vai ter o valor de 4 ohms, e o resistor 4 vai ter o valor de 2 ohms e R5 de 2 ohms também. Então, aqui esse nosso R4 e 5, ele basicamente a gente pode ver que a corrente que está fluindo por R4 é a mesma corrente que flui por R5. Nesse caso, eles estão em série. Como eles estão em série, a gente vai aplicar essa equação aqui para encontrar, ou seja, a soma das duas resistências. Então, esse R4 e 5, ele vai ser igual a R4 mais R5. Ou seja, vai ser igual a 2 mais 2, totalizando 4 ohms. Perfeito. Agora eu tenho que continuar resolvendo. Então, os próximos elementos que eu posso juntar ou associar seriam o R13 e o R45. Esse R45, vocês conseguem perceber se eles estão em série ou em paralelo? Vou desenhar a corrente que está fluindo para eles. Ela vem e se divide entre os ramos. Então, como acontece esse processo de divisão de corrente, logicamente trata-se de uma associação em paralelo. Eu vou redesenhar esse circuito. Vou redesenhar ele. Então, a gente mantém o resto do circuito, R1 e R2 aqui. Mas no lugar de R13 e de R45, a gente vai ter só uma resistência. Essa resistência equivalente entre R13 e R45, eu vou chamar de R3 barra barra, essa barra barra tem um significado de paralelo, 4 e 5. Então tá, esse valor aqui dessa resistência vai ser calculado por meio da equação do paralelo. Então, o produto dividido pela soma. O produto aqui vai então ser basicamente R3 multiplicado por R4,5 dividido por R3 mais R4,5. Substituindo os valores, a gente vai ter R3 como sendo 4 ohms, multiplicado por R4,5, que também é 4 ohms, dividido por 4 mais 4. Aqui, utilizando a calculadora, a gente vai colocar aqui, então, 4 multiplicado por 4, dividido por 4 mais 4. Calma aí, escrever diferente. 4 vezes 4 é 16. E 4 mais 4 é 8. Então, a gente tem 16 dividido por 8, o que vai totalizar 2 ohms. Ok, então esse é o valor do R13 em paralelo com 4 e 5. Agora, a gente continua resolvendo. Então, a gente vai redesenhar o circuito, mantendo a fonte de tensão, o primeiro resistor R1, e no lugar de R2, de R3, 4 e 5, eu vou colocar uma resistência, que vai ser, no caso,
Vocês conseguem ver agora então que a corrente vem, se divide entre R2 e R345 e forma uma nova resistência da associação. Eu vou chamar essa resistência de R auxiliar, para não ficar tão comprido o nome ali. Mas essa resistência auxiliar, então, ela é o paralelo dessas duas resistências. Então, a gente pode calcular pelo produto dividido pela soma, conforme essa equação aqui. Então, o produto de R2 multiplicado por R3 barra 4,5 dividido por R2 mais R3 barra 4,5. Meu valor de R2 é igual a 2 ohms. Então, eu vou ter 2 multiplicado por R3 barra 4,5. Aqui também é 2 ohms dividido por 2 mais 2. 2 vezes 2 é 4. E 2 mais 2 também são 4. 4 dividido por 4 vai totalizar 1 ohm. E agora, continuando simplificando esse circuito, eu vou ter aqui uma resistência equivalente, que também vou poder chamar de uma resistência total do meu circuito. Essa resistência total ela é constituída pela associação. Vamos desenhar o fluxo elétrico aqui. Vocês conseguem ver como é que R1 e R2, R1 e R auxiliar, aliás, estão conectados. A resistência que flui em ambos é idêntica. Então, está tratando-se de um circuito em série. Como é em série, a gente vai utilizar a soma dessas resistências. Então, a soma de R1 mais R auxiliar R1 tem um valor de 1 ohm e R auxiliar também tem um valor de 1 ohm. Então, 1 mais 1 vai totalizar 2 ohms como resistência total. Isso já era parte do que nosso problema pediu. Ele pediu quem seria a resistência total e a gente encontrou que ela é igual, resistência total vai ser igual a 2 ohms. Além disso, o circuito ainda pediu a nossa corrente total, que vai estar circulando pelo circuito. Então, a gente tem aqui que a nossa tensão é 5 volts. A gente tem que a nossa resistência total é 2 ohms, conforme a gente calculou. E ele quer saber quem vai ser essa corrente. Por causa da lei de Ohm, que vai dizer que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, então a gente pode passar essa resistência dividido para lá e dizer que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão, no caso, é 5 volts que vem daqui, e a resistência é 2 ohms que vem daqui. Então a gente tem que a nossa corrente é 5 meios. Utilizando a calculadora, a gente vai ter que 5 dividido por 2 é 2,5. Então, a corrente total do circuito vai ser 2,5 amperes, que era justamente o que o problema estava pedindo. A corrente total trata-se de 2,5 amperes. E com isso, a gente conseguiu solucionar todo esse circuito, utilizando tanto a lei de Ohm quanto a associação de resistência em série e em paralelo. Então, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.